Bom dia, Campo Grande. Bom dia, Mato Grosso do Sul, leitores e telespectadores do Top Media News. Começando mais um Cara a Cara com o Esquinelo, todas as segundas-feiras, vocês sabem, às 10 da manhã aqui no Top Media News. Hoje, com uma presença mais que especial, o vereador e médico mastologista Victor Rocha. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Vinícius Esquinelo. É um prazer estar aqui no Top Media News. Vou deixar já um abraço aqui para o Marcos, para a dona Célia, que já nos recebeu aqui com um pãozinho de queijo. Tá top aqui, né? Gente, hoje o doutor veio aqui, a gente vai falar de saúde. Vamos falar de um tema muito grave, que é a saúde de Campo Grande. Um dos temas que a gente mais recebe reclamação aqui no Top Media News. E por que não falar um pouquinho de política? Lembrando que nós temos rolando já o sorteio de 3 pares de ingressos do Cinemark aqui nos comentários. É só comentar, curtir, compartilhar no Facebook ou no Instagram. Comentar que você já está participando. Vamos para a nossa vinheta de apresentação. Voltamos e começamos o Cara a Cara. Diretamente dos estúdios do Top Media News. Cara a Cara com o Esquinelo. Doutor, direto e reto. O senhor é considerado um dos grandes pensadores da saúde campo-grandense. Teve uma ideia maravilhosa, que é a Casa Rosa. Vamos ser sinceros, qual que é o estado atual da saúde de Campo Grande? Vinícius, a saúde de Campo Grande tem um investimento em torno de 2 bilhões de reais por ano. Então ela consome aí praticamente 30% de todo o recurso que entra para o município de Campo Grande. Se a gente for pensar no orçamento do ano que vem, em torno de 6 bilhões e 400 milhões, 2 bilhões vão ser para a saúde. Temos condições de fazer uma saúde pública de qualidade, mas a gente tem visto aí muita gente reclamando. Nós tivemos aí 2 anos de uma falta crônica de medicamentos no município de Campo Grande. Medicamentos básicos, de pressão alta, de diabetes, analgésicos, anti-inflamatórios. Não é o doutor Vitor que está falando, não, é a população. Se você perguntar para qualquer usuário do Sistema Único de Saúde que depende daquela medicação de pegar na farmácia. Outro dia eu fui na casa da minha mãe, uma semana atrás, e aí a vizinha do lado falou: doutor Vitor, não está tendo remédio básico no postinho lá. Se o senhor puder pedir para nós, a gente sempre tem visto isso aí. Então, na verdade, o município tem buscado resolver, porque agora, num período eleitoral, fica meio complicado, entendeu? Então, assim, a gente ficou 2 anos aí com um desgaste crônico. A gente vê uma superlotação nas UPAs, por quê? Pacientes esperando vaga nos hospitais, porque os hospitais estão superlotados. Hoje a nossa rede de referência do município de Campo Grande, a Santa Casa, é o nosso maior hospital do estado. E que apresenta, então, se a gente for lá agora no pronto-socorro, semana passada chegou a ter 70 pacientes no pronto-socorro ali para o atendimento. Então a equipe médica fazendo o melhor trabalho, a equipe de enfermeiros, técnicos de enfermagem, a equipe multiprofissional pronta para ajudar. Mas existe uma sobrecarga de pacientes lá. A mesma coisa no hospital regional, a mesma coisa no hospital universitário, nas maternidades. Então a gente precisa ampliar leito hospitalar. A gente tem a situação dos exames ou consulta com especialista. Hoje nós temos muitos pacientes aguardando por uma consulta. Chegou a ter 130 mil pessoas na fila de espera aguardando, ou por uma consulta especializada, ou por exames, ou por consulta, exames e cirurgias. Doutor, o Campo Grandense está morrendo sem exame, sem cirurgia? Vinícius, se a gente pegar algumas áreas de maior gargalo, por exemplo, como a neuropediatria, a criança espera 13 anos para conseguir uma consulta, a primeira consulta com o especialista. Ela pede criança e recebe a consulta adolescente. Aí, na hora que ela vai ser chamada, já não é mais na neuropediatria, já é na neuroadulto. Então, assim, a gente tem vários gargalos. O município de Campo Grande, a gente tem o sistema de regulação. A regulação ela precisa informar para o gestor quais são os maiores gargalos e o gestor precisa ir buscar alternativa de resolução. Porque casos muitas vezes simples precisam ser judicializados. Então, às vezes, cirurgias são simples, o paciente só consegue se ele entrar na defensoria pública ou com o advogado para poder, porque a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Se tiver uma indicação médica, ele pega ali
aquele relatório do médico, vai na Defensoria Pública, que tem todo um trâmite, que faz um belíssimo trabalho, os defensores públicos, garantindo o direito a quem precisa. Então, hoje, a gente não pode ficar dependendo da justiça para ter um direito de coisas que são básicas e essenciais. Uma vaga no hospital, por exemplo. Então, às vezes, a gente precisa judicializar um caso para poder o município conseguir uma vaga que deveria ter conseguido já antes. E, por algum motivo, a gente não vê isso. Então, a gente tem sido um grande defensor. Nós fizemos várias audiências públicas. Eu, enquanto vereador aqui no município de Campo Grande, a gente, como o presidente Carlão sempre falou, a Câmara de Vereadores é a caixa de ressonância da população, da sociedade. Então, quem tem uma demanda de saúde, na maioria das vezes procura as pessoas, os vereadores ligados à saúde. Eu, como médico, como presidente da Comissão de Saúde, a gente tem a obrigação de cobrar o gestor. Então, nós fizemos audiências públicas. Campo Grande chegou a ter 3 ambulâncias para 1 milhão de habitantes, chegou a ter dia com 3, com 4, com 5. Então, assim, a gente vê que houve aí nos últimos anos uma precarização da saúde pública no município de Campo Grande. E a gente sempre tem cobrado o Executivo Municipal de maneira imparcial. Ou seja, nós temos esse problema, nós buscamos uma solução. Como você vai resolver? Se vai comprar ambulância, se vai locar, aí o Executivo Municipal que vai ver de acordo com a sua possibilidade e oportunidade. Então, a gente não vai interferir na gestão, mas a gente quer o resultado para a população. Então, hoje, a gente fez audiência pública, só para concluir, em relação à precarização do SAMU. Hoje, a gente tem um problema que a gente precisa valorizar os profissionais que trabalham no SAMU, aqueles médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, os motoristas que são os socorristas, eles precisam ser melhor valorizados. A gente tem a questão da insalubridade, que até hoje não saiu para os profissionais da saúde. Nós temos um problema de valorização, que é o chamado enquadramento. Aquelas letras, a cada 2, 3 anos, tem a progressão horizontal e vertical. Isso aí não está sendo cumprido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, infelizmente. Nós temos a situação das medicações. Em fevereiro, nós tivemos uma audiência pública lá na Câmara, onde a própria secretária de Saúde falou que dos 200 e poucos medicamentos faltavam mais de 100. 40% do estoque. Então era quase um cara e coroa. Se eu tivesse de pirona, não tinha paracetamol. Se tivesse paracetamol, não tinha ibuprofeno. Então chegou um momento de não ter quase nada dos medicamentos básicos que deveriam. Não estou nem falando dos psicotrópicos, que são os pacientes psiquiátricos, que tem algum probleminha psiquiátrico e precisa daquela medicação de uso contínuo. Imagina descontinuar um tratamento, então, às vezes levando aquele paciente a um descontrole e ter algum evento adverso que precisa ir para uma UPA. Então, assim, a gente precisa ter uma seriedade nessa saúde. A gente tem buscado sempre os resultados. O resultado é a ampliação de leito hospitalar. Infelizmente, a gente não ampliou um leito hospitalar nos últimos anos. A falta de medicamentos foi uma demanda crônica, principalmente que piorou nos últimos 2 anos. Nós tivemos aí a precarização do SAMU, as ambulâncias tinham e assim, não foi falta de recursos, porque no ano passado foram gastos só em manutenção de ambulância 3 milhões de reais. Quer dizer, daria para comprar quase 10 ambulâncias novas aí para poder colocar a população, para que a gente pudesse manter esse atendimento. As filas de exames, consultas, cirurgias, tem muita gente, por exemplo, a gente vê, atendo diariamente, mulheres com mioma, muitas vezes com dor abdominal, com sangramento importante, que às vezes precisa trocar 5, 6, 8 absorventes por dia, e sem aquele tratamento adequado, que é muitas vezes tratamento cirúrgico. Então a gente precisa resolver essa situação, porque pacientes com pedra na vesícula, que vão toda semana na UPA com dor, e o tratamento dela é exatamente a retirada da pedra na vesícula. Então a gente precisa fazer, primeiro, mutirões para zerar essas filas de consultas especializadas, exames e cirurgias. E a partir do momento que você está zerando a fila, aumentar todos os meses a produção. Então, por exemplo, cirurgia de catarata, a gente vê aí muitas vezes o governo do estado tendo que vir de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, fazendo aqueles mutirões para poder zerar. Precisa ampliar
semana a semana, mês a mês, o número de cirurgias para que a gente não acumula, não deixe acumular. Então, o paciente muitas vezes não consegue enxergar por um simples problema de catarata. Ele tem dificuldade ali de uma cirurgia que demora 3, 5 minutos. Tem equipe médica para isso, tem hospital para isso, só precisa organizar. E quem faz isso é o gestor pleno, é o gestor do município de Campo Grande. Então, essa saúde tem sido sempre a nossa pauta do nosso trabalho. E aí nós fizemos o projeto da Casa Rosa. Só um pouquinho, doutor. Vamos falar de coisa boa depois do nosso primeiro intervalo, que é explicando para o doutor de utilidade pública. A gente coloca aqui pessoas que estão precisando, tudo, para dar uma forcinha. Lembrando a todos que a gente está aí com sorteio rolando de 3 pares de ingressos Cinemark. Curte, comente, compartilhe no Facebook ou comente no Instagram, que você estará automaticamente participando. Marco Antônio, solta o nosso primeiro intervalo, por favor. Saúde. Estamos de volta aqui no Cara a Cara com o Esquinelo. Lembrando, doutor Vitor Rocha, médico mastologista e vereador por Campo Grande. Doutor, o senhor foi grande idealizador do projeto que eu particularmente sou fã e muita gente aqui de Campo Grande também, Casa Rosa. Só que muita gente não conhece. Homens, mulheres, campograndenses, muitos não conhecem. O senhor pode explicar rapidinho o que foi esse projeto na sua cabeça e como ele é feito na prática? Vinícius, eu sou médico mastologista, me formei aqui na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul em 2004. Depois eu fui para a USP Ribeirão, fiz residência médica de ginecologia e obstetrícia e depois fiz mastologia, tudo lá em Ribeirão. Voltei para Campo Grande. Trabalho no Hospital Universitário e no SEM, que é da Prefeitura, como médico mastologista. E nós temos a grande situação, o problema do paciente, o problema do médico, o problema da estrutura. Nós tínhamos um problema, primeiro a fila de espera. Então a gente tinha uma fila grande, se a gente pegar novembro, vou pegar um pontual, a regulação de novembro de 2021. Nós tínhamos 1.040 mulheres aguardando por uma consulta com um mastologista. Nós tínhamos mais de 2.000 mulheres aguardando um ultrassom de mamas. E nós tínhamos 300 a 400 mulheres aguardando biópsia de mama. E o paciente vinha, demorava quase um ano para chegar no mastologista. Quando chegava, a gente pedia ultrassom, mais um ano. E aí, quando ela voltava, eu falava, olha, a senhora está com um nódulo, onde o risco de câncer é maior que 95%. Vou pedir uma biópsia para a senhora. Ela entrava numa fila que não tinha prestador no município de Campo Grande. Então, tinha uma frustração enorme, tanto da paciente, do familiar e do médico mastologista. E aí, o que nós fizemos? Falamos, não, isso não pode acontecer, isso não está certo, porque câncer não pode esperar. E aí nós fizemos esse projeto da Casa Rosa. Exatamente como a gente está aqui. Eu consultava o paciente, tudo pelo SUS. Começamos no início na maternidade Cândido Mariano. Fizemos a consulta. Na sala ao lado, a paciente já fazia ultrassom. E caso houvesse necessidade, já fazia biópsia no mesmo tempo. Em 3 meses, a gente zerou a fila de espera em mastologia. Em 6 meses, a gente já tinha zerado a fila de ultrassom e de biópsia de mama no SUS. Casa Rosa virou uma referência para o país. Nos últimos 4 meses, eu participei de 2 eventos. Um nacional e outro internacional de mastologia para falar da Casa Rosa. Como zerar a fila de espera no Sistema Único de Saúde. Então, nós mostramos como você ter um serviço eficiente e que resolve o problema da população. Então, nós precisamos de modelos como esse, ou seja, nós estamos agora ampliando o serviço da Casa Rosa, estamos na maternidade Cândido Mariano, nós tivemos sempre o apoio do deputado federal Dagoberto, sempre. Esteve aqui até semana passada. Olha aí, mandar um abraço. Retrasada. Falou muito de saúde. Inclusive. É um grande deputado, faz um trabalho brilhante em Brasília. Então, nós tivemos sempre o apoio dele. Tivemos sempre o apoio do deputado federal Beto Pereira, que sempre apoiando com emendas, com apoio. Então, é algo que a gente tem que levar para frente. Essa Casa Rosa hoje está funcionando na antiga ala da psiquiatria da Santa Casa. Temos já a Associação Beneficente Casa Rosa, que é uma instituição
sem fins lucrativos. Eu trabalho desde o primeiro dia de lá. Nós já fizemos quase 8.000 consultas. Eu sou médico voluntário lá. Todas as sextas-feiras a gente vai lá às 7 da manhã, às 7 da noite, atender todas as pacientes que são agendadas. Para a gente ter uma ideia de números, quando nós iniciamos o projeto da Casa Rosa, toda a rede de saúde junto ofertava 120 vagas em mastologia, considerando HU, Santa Casa, Hospital Regional, SEM, maternidade, todos eles juntos ofertavam 120 vagas. Nós já começamos ofertando 320 vagas por mês. Nós atendíamos todas as quintas e sextas, 40 pacientes por dia. 40 na quinta e 40 na sexta, davam 80 por semana, 320 por mês. Em 3 meses a gente zerou a fila de espera. Então, e um médico atendendo um mastologista, que é o Dr. Vitor Rocha. Então, assim, isso nos enche de orgulho, porque era aquilo que eu falei, nós tínhamos como principal proposta de pré-candidatura e depois candidatura a vereador, esse compromisso de montar o projeto Casa Rosa. E nós, no primeiro ano, a gente conseguiu implementar e parece que ali, Vinícius, começou a vereança para mim. Porque antes não fazia sentido, eu me sentia, sabe, eu tinha que devolver aquela confiança da população em serviço. Eu falei, o que eu tenho de melhor para oferecer? O que eu tenho de melhor que a população precisa é o atendimento em mastologia. E doutor, já assim, até pelo lado pessoal, a sua família, a esposa, mãe, tio, avô, papagaio, você vê que esse é o grande legado do Dr. Vitor Rocha? Exatamente isso. Eu estava pensando na semana passada, até encontrei com um amigo meu, um deputado, e aí a gente estava conversando, e aí ele falando o que ele defende e tudo. Mas eu pensei, eu voltei, saí dali refletindo. Eu falei, olha, eu sempre quis participar da política para transformar, de alguma forma, fazer a diferença na vida de algumas pessoas. Quanto mais a gente fizer um trabalho bacana, mais pessoas a gente influencia e a gente, com o nosso trabalho, consegue ofertar aquela confiança. E isso eu durmo tranquilo todos os dias, graças a Deus, a gente conseguiu essa realização através do projeto da Casa Rosa. Nós temos muito que ampliar. Por quê? As mulheres ainda precisam de mais acesso. Nós temos um projeto, hoje, para entrar no projeto da Casa Rosa, a paciente precisa ir no postinho, lá na unidade de saúde da família, pegar o encaminhamento para o mastologista. Mas nós temos que ir além. Aí eu estou restringindo o acesso. Não é o Vitor, é o Sistema Único de Saúde. A gente precisa ampliar. Eu sonho com uma Casa Rosa pujante, onde eu tenha médico mastologista, ginecologista, urologista para atender a saúde do homem, pediatra para atender a saúde da criança, onde a gente possa ter uma porta aberta, onde a pessoa vai ligar, agendar a sua consulta, vai consultar e tudo que ela precisar, já faz tudo ali. Tudo no mesmo lugar. Então, se for, por exemplo, na saúde da mulher, ela precisa colher o preventivo, ela precisa ter acesso à ultrassom transvaginal, ela precisa ter acesso à ultrassom de mamas, à mamografia, aos exames de sangue e ao especialista rapidamente. É isso que a gente pensa para o projeto da Casa Rosa. Então, eu acho que a Casa Rosa ela vai ampliar no atendimento ambulatorial e para o ano que vem nós temos projetos maiores aí, porque a gente pensa em também entrar na saúde do homem, na saúde da criança e também para diminuir exames e cirurgias. Então, a Casa Rosa, nós temos aí uma grande intenção da associação de fazer um centro cirúrgico e começar a fazer cirurgias para reduzir e contribuir cada vez mais para a saúde da população. Um grande futuro. Esse é que a gente sonha e a gente tem trabalhado diariamente para que esses sonhos se concretizem. Né? Então, nós tínhamos o primeiro sonho. Eu me lembro quando eu fui conversar na maternidade com a diretoria, eu tinha marcado uma reunião com um amigo meu, e aí ele foi participar da reunião. Eu falei, não, estou indo aqui na maternidade, não tem nada para esconder. Bora. Vamos embora. E aí ele chegou lá, ele conhecia o diretor da maternidade, o Dr. Daniel, e aí ele falou, na hora que ele ouviu, ele me relatou esses dias, falou, Vitor, eu tenho que te pedir perdão. Eu falei, pô, perdão, nunca você me fez nada, só me ajudou. E aí ele falou, não, porque eu, quando estava do seu lado lá, eu vi você falando que ia zerar a fila de mastologia,
que ia consultar, que ia fazer ultrassom, que ia fazer biópsia, tudo no mesmo dia. Esse cara tá mentindo e eu conheço o diretor, depois o cara vai achar que eu tô junto. Duvidou. Ele relatou isso aí. Eu achei interessante isso, porque ele me relatou isso aí 2 anos depois. Ô, Vitor, eu não acreditava que seria possível. E foi. Ele falou, mas eu fui secretário adjunto de saúde lá atrás. Ou seja, de 2013 a 2016, na gestão Alcides Bernal, nós fizemos vários projetos, como Consulta Única, aquela equipe móvel que ia nos postos de saúde para zerar as filas de pacientes aguardando, principalmente na epidemia de dengue. Fizemos o projeto do terceiro turno. Então, nós sabemos como é que funciona o SUS. E o SUS, para funcionar, precisa de gente com experiência. Nós não podemos trocar toda a parte da gestão de funcionários que estão ali há 20, 30 anos, muitas vezes por pessoas que vão demorar 2 anos para começar a conhecer o organograma da saúde. Ele vai saber o que é vigilância, o que é diretoria de assistência, o que é diretoria de relações institucionais, como que funcionam os hospitais. Então, hoje, se a gente não profissionalizar essa gestão, a gente vai ter problemas e a gente precisa muito de criatividade. Muitas vezes, o que eu mais tinha falta era essa integração. Eu falei, nós temos que desburocratizar o acesso no SUS e eu vou mostrar que isso é possível. E aí, graças a Deus, hoje com resultado, nós fizemos 159 diagnósticos de câncer de mama de mulheres que estariam ou na fila do SUS para consulta, ou na fila do ultrassom, ou na fila da biópsia. E lá, a gente sempre que possível tenta já integrar consulta com ultrassom e se houver necessidade já faz a biópsia em 2, no máximo 3 semanas eu já tenho esse resultado. Se é um caso benigno, vamos acompanhar, se precisar de cirurgia, encaminhamos para cirurgia, e se for um caso de câncer, a gente já encaminha para o tratamento oncológico, dando dignidade a essas mulheres, que são as mulheres que mais precisam, que são aquelas que dependem do Sistema Único de Saúde. Salvando vidas. Gente, lembrando, sorteio correndo, Cinemark, 3 pares de ingresso, curta, comente, compartilhe no Facebook ou comente aí no Instagram. Vamos mais um break aí social, voltamos rapidinho para falar de política que envolve o nosso futuro sempre, né? Vai lá, Marco. Política. Doutor, direto e reto, o senhor falou muito aqui de problemas na saúde e eu observei uma coisa, você ressaltou várias vezes que piorou nos últimos, e o senhor usou um número, 2 anos. O senhor ressaltou por mais de uma vez. 2 anos é o prazo que está a administração atual, da atual prefeita. Piorou a saúde nesse período? Piorou, Vinícius. Piorou e a população sabe disso. Trocaram 3 vezes de secretário. Quer dizer, você imagina uma máquina que é uma... Nós falamos na saúde que você precisa trocar o pneu do carro com o carro andando. Onde você tem primeiro uma equipe que já estava, que já conhecia, que estava fazendo um trabalho. No meio do caminho, troca aquela equipe, troca o secretário, troca o adjunto, põe tudo gente nova e começa a trocar gerente de posto, gerente de unidade. E aí a gente via, quer dizer, pessoas ali que já estavam há 3, 4, 5 anos na gestão sendo substituídas muitas vezes por pessoas que nunca nem trabalharam na CESAL, nem conheciam o SUS. E aí, ou que conheciam, mas de uma maneira fragmentada. Não tinha aquela... Sabe? E aí nós foi um período de maior nessa escassez de remédio, de falta de vaga, de aumento de fila de espera. O senhor cobrou respostas por que essas trocas? Cobramos. Recebeu alguma resposta satisfatória? Na verdade, a gente viu aí uma politização. Porque, assim, tem algumas pastas que são políticas. Por exemplo, Secretaria de Governo. Você tem um político lá para atender a classe política, tentar fazer aquele meio campo entre o executivo e o legislativo, entre os outros poderes. Agora, saúde, educação, assistência social, finanças, tem que ser técnico. Não pode pegar alguém por uma conveniência política. Então, a gente viu isso e isso, infelizmente, a população de Campo Grande pagou caro.
Doutor, falando em população, recebendo pergunta aqui, até a Andressa nos passou, referente à fila da neurocirurgia. O senhor está acompanhando? Está desgastante? Tem alguma previsão de melhora? Vinícius, infelizmente, eu vou falar para a população. Quem precisar de neurocirurgia, de cirurgia eletiva para neurocirurgia, cirurgia eletiva de ortopedia, cirurgia eletiva de uma maneira geral, precisa judicializar, procurar a Defensoria Pública ou um advogado, entrar com uma demanda judicial para poder conseguir. Por quê? Tudo que o SUS não consegue executar precisa ser judicializado, senão o paciente fica em casa sofrendo. Direito constitucional, acesso à saúde. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, infelizmente, o que a gente tem visto ainda no município de Campo Grande, além de ampliar o gasto com a judicialização, a gente tem visto muito descumprimento de ordem judicial, onde há necessidade do poder judiciário orientar o sequestro de recursos do município, colocar na conta do usuário do Sistema Único de Saúde para ele conseguir o seu remédio, para ele conseguir o seu exame ou ele conseguir a sua cirurgia. Então, cirurgia eletiva na área de ortopedia, neurocirurgia, é diferente do trauma. O paciente chegou, caiu, estava de moto, bateu a cabeça, ele vai para a Santa Casa, é feito o atendimento do trauma. Mas aquela cirurgia, por exemplo, a cirurgia do ombro, ligamentar, do ligamento, ou uma artrose de quadril, se o paciente não judicializar, não tem acesso no município de Campo Grande. Infelizmente. Quando eu falo Campo Grande, eu estou falando da macro-região de Campo Grande. E a gente precisa resolver isso, Vinícius. Se a gente não resolver cirurgias, isso é simples de resolver. Você tem que chamar o gestor, ele tem que sentar com o hospital, tem que sentar com a equipe de médicos e mostrar, olha, nós temos uma demanda aqui, nós temos 1000 cirurgias de ombro para fazer. Vocês conseguem fazer isso aí? O SUS paga um valor de R$500, não cobre nem o anestesista. Mas a gente vai dar um incentivo aí. Contrapartida. Aí precisa a prefeitura colocar um recurso, o Estado colocar um recurso e buscar recurso em Brasília. Até porque a saúde, ela é obrigação dos três níveis de poder. O município, Estado e saúde. Apesar da prefeitura ter gestão plena de saúde, é obrigação dos três entrarem com recurso. O financiamento é tripartite, exatamente. Mas aí quem tem que ser o indutor disso? O executivo municipal. Então o secretário de saúde ele tem que montar um projeto. Ó, nós temos um problema, nós temos 1000 cirurgias de ombro para serem realizadas. O SUS, do que o SUS paga, R$500 não cobre nem o anestesista. Mas eu tenho lá um valor da Unimed. A Unimed paga para esse procedimento, entre hospital, anestesista, equipe médica, o médico anestesista, a biópsia, enfim. Isso aí paga 5.000. É possível a gente conseguir pagar a mesma coisa que o convênio paga, realizar 1000 cirurgias? Com certeza os hospitais privados vão entrar na fila para poder fazer as cirurgias que a população precisa. Doutor, para caminhar, o senhor falou muito de gestão, quero saber do senhor. Vitor Rocha é pré-candidato, já basicamente candidato à reeleição a vereador de Campo Grande. Isso, esse ano... Confirmado, já passamos já na convenção, estamos no PSDB, então eu sou pré-candidato a vereador do município de Campo Grande, ou seja, a reeleição. No nosso partido nós temos o nosso pré-candidato, que é o deputado Beto Pereira. Ele é o nosso pré-candidato a prefeito no município de Campo Grande. Gente, por que pré-candidato? Apesar de ter tido as convenções, só é candidato depois que registra no Tribunal Regional Eleitoral, que o prazo é até dia 15 de agosto. Tem muita dúvida disso, então já falando, ainda é pré-candidato. E essa última coisa que eu ia falar. O senhor está, então, com o Beto Pereira aqui em Campo Grande, 100%? 100% por acreditar que ele é a melhor opção para Campo Grande. Ele é um gestor, foi prefeito 2 vezes do município de Terenos. Você vai falar, mas Terenos é um município pequeno, mas tem problema na saúde, assistência social, educação, do mesmo jeito que uma cidade grande. Então nós temos lá, então tem experiência como gestor, foi deputado estadual, foi deputado federal por 2 mandatos, faz um belo trabalho, tem um trânsito muito bom em Brasília, e é esse que o prefeito de uma capital precisa, ter um trânsito muito bom
para trazer recursos em Brasília. É o candidato do mesmo partido do governador Eduardo Rieder, ou seja, que está na campanha, na pré-campanha do Beto a prefeito de Campo Grande. Tem um arco de alianças mostrando a capacidade de diálogo, porque quando eu tenho, por exemplo, um presidente que vem no município de Campo Grande, institucionalmente o prefeito tem que estar lá. O governador tem que estar lá, a bancada tem que estar lá. Independente se institucionalmente ou ideologicamente eu sou de partido, penso diferente, mas esse é um momento eleitoral. Quando você tem autoridade constituída, a gente precisa dialogar com todos. E essa capacidade de diálogo, com certeza, o Beto Pereira tem para nos representar. Então é por conta disso, né, que a gente foi para o PSDB, o nosso grande parceiro, o deputado federal Dagoberto, está lá no partido. O nosso líder político, o maior líder político que esse estado já teve, que é o ex-governador Reinaldo Azambuja. Também nós tivemos uma conversa com ele antes de ir para lá. Então, o nosso governador Eduardo Rieder. Então, é um grupo politicamente forte, articulado, mostra a capacidade de diálogo e, principalmente, tem a capacidade de formar boas equipes para fazer gestão. Porque no momento a gente precisa de um gestor no município de Campo Grande. E esse gestor que a gente acredita que seja o mais preparado para esse momento é o nosso pré-candidato Pereira. Doutor, para finalizar, vamos fazer um bate-bola. Eu vou falar uma palavrinha, um termo para o senhor fala a primeira coisa que vem na cabeça, as primeiras palavras. Bora? Vamos. Família. É a base da sociedade. Deus. Acima de tudo. A gente aprende desde a catequese, da mãe ensinando pra gente. E se você não tiver Deus, não adianta. Eu lembro muito bem, o pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus não é nada. Então a gente acredita nisso. Saúde. A saúde é um direito fundamental de todos os munícipes. E a gente precisa, independente de onde a gente estiver, se a gente não tiver saúde, a gente não tem nada. Então não adianta eu ser... Não, a gente precisa cuidar da nossa saúde. E a saúde ela é fundamental. E a gente precisa trabalhar cada vez mais para garantir esse acesso à população que mais precisa. Política. Política é a arte do diálogo, é a arte do confronto, mas um confronto que a gente acredita na verdade, na adversidade, no momento do período eleitoral. Mas quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta de política. Então, é importante que todos nós, a gente se envolva e discuta de uma maneira salutar, sem brigas políticas, mas é importante a gente sempre se inteirar, principalmente da política agora, nesse momento, a política municipal. Para finalizar, Campo Grande. Campo Grande é uma cidade acolhedora, eu sou corumbaense, que me acolheu desde o tempo da faculdade. Foi a cidade que eu escolhi para viver por conta de uma série de coisas. Tenho muitos amigos aqui, tenho muitos pacientes, não só de Campo Grande como do interior, mas eu gostaria muito que Campo Grande voltasse a crescer, como a gente viu em outros governos, ou seja, onde você tinha um orgulho de ser campograndense, onde você tinha orgulho de ter saúde, educação, casas populares, ou seja, a gente precisa colocar Campo Grande novamente, pegar aquele avião e começar a decolar novamente para poder trazer voos maiores para melhorar a vida das pessoas, gerando emprego, gerando renda, desenvolvimento, e é isso que a gente acredita. Doutor, quero agradecer a sua presença aqui no Cara a Cara, a gente sabe que o tempo é curto, o senhor já está numa pré-campanha, partindo de uma campanha, muito obrigado aí pela presença. Vinícius, eu que agradeço, é sempre uma honra poder estar compartilhando contigo e com todo o teu público as nossas ideias. Queria deixar um abraço aqui para o Marco, para toda a família dele, para o outro Marco, o Marco Antônio, que nos auxiliou aí durante essa entrevista, né? Deixar um abraço para a dona Célia lá, que foi responsável pelo cafezinho gostoso. E agradecer a cada um que nos acompanhou aqui durante essa entrevista. Então, para mim é uma honra. Estou sempre à disposição. Se eu puder deixar o nosso contato do Instagram. Fique à vontade, sempre. Para você que está acompanhando a gente aqui,
Meu Instagram é drvictor.rocha, drvictor.rocha. Então, qualquer coisa, só mandar um direct que a gente está à disposição lá para atendê-los. E mais uma vez, muito obrigado. Conto sempre com o vereador Dr. Vitor Rocha. Eu agradeço. Gente, os 3 ganhadores do Ingresso Demarca a gente vai colocar aqui nos comentários, tá? Do nosso link. Vamos também fazer um post separado com o nome dos 3 ganhadores. E da semana passada, muita gente ficou com dúvida. A gente vai colocar novamente o nome dos 3 ganhadores também da semana passada. Agradeço muito. Até a próxima segunda-feira aqui no Cara a Cara com Esquinel.